hoje. Ok? Vou tentar dar no tempo que falta. Para não ter só uma sessão de 20 minutos. Acho que acaba-se um bocadinho mais cedo, mas também, dados os problemas do Zoom, não será muito mal. Deixa-me só trocar aqui os slides. Estão a ver os slides novos? Sim. Pronto. Nós vamos falar de sistemas de informação. Falámos um bocadinho de sistemas abstratos, mas agora vamos focar em sistemas de informação, ou seja, sistemas informáticos. Já com computadores, servidores, bases de dados. Ora bem, são componentes diretamente ligados entre si, isto é exatamente igual, depois podem ver a definição, mas o importante é recolher dados. Armazenamento de dados no dado suporte. Okay. Já tivemos computadores que armazenavam em cassetes. Não sei se já uma vez viram um documentário, tinham bobines enormes de fita magnética, como se fossem cassetes de rádio. Se calhar vocês já não se lembram de cassetes de rádio, mas cassetes. Depois tivemos discos magnéticos, ainda temos discos magnéticos, mas estão a desaparecer aos bocadinhos. Tivemos disquetes, lembram-se de uma disquete que era um disco magnético redondo que ela rodava. Pronto. Por isso é que está num dado suporte, a tecnologia tem vindo a aumentar. E agora estamos em SSDs, se bem que ainda não é usado em massa porque tem um tempo de vida mais curto, mas tem que ser armazenados em algum lado. Ok? Tem que processar os dados. Processar os dados, podem pensar em fazer algum tipo de cálculo, soma, subtrai, divide, ou operações matemáticas mais complexas. Eles têm que ser, de alguma forma, transformados. E depois, obviamente, tem que disponibilizar informação útil. Ok? Vou-vos contar uma história engraçada. Isso contou-me um professor meu da universidade, quando eu estudava ainda. Portanto, não são máquinas do meu tempo, mas as primeiras máquinas que o departamento de informática teve aqui em Aveiro, elas funcionavam com cartões perfurados. As instruções, digamos, pensem mais ou menos na batalha naval, eram os valores que queriam, as funções, e vocês perfuravam, que é para saber o que é que executava. Vocês punham o cartãozinho, ele via onde é que estavam os furos e executava as funções. Não havia teclados, pronto, tudo muito mais... Era o início. E um professor teve uma experiência que durou-lhe 3 dias. Eles eram muito mais lentos, provavelmente agora demoravam uns segundos, mas demorou-lhe 3 dias. E o computador fez as contas todas, já não lembro qual era o problema em si, mas estava a fazer as contas. E no final, ele não pôs que a última instrução fosse imprimir o resultado. Portanto, ele deixou aquilo na sexta-feira. Funcionava assim, vocês tinham programas mais pesados. Deixavam o cartãozinho na sexta. Estava um técnico que tinha um horáriozinho que vocês chegavam, era a primeira pessoa de sexta à noite, depois era a segunda pessoa de sexta à noite. E por aí adiante. No caso, ele ocupou o fim de semana inteiro só para as contas dele. Reservou aquele espaço todo só para ele. E o técnico chegou lá, e à sexta à noite, colocou o cartão. Deixou-o processar. Segunda-feira, quando ele vai buscar a folha de resultado, porque era mesmo entregue numa folha, o cartãozinho agrafado a uma folha, onde não era suposto estar impresso o resultado, vinha vazio. E ele diz que foi o maior choque dele, que aquilo era para um trabalho que tinha que entregar, 3 dias perdidos. Portanto, disponibilizar informação útil pode parecer banal, mas no início da programação não tivemos sempre monitores super rápidos, não tivemos sempre teclados, telemóveis, páginas web. Não, disponibilizar a informação era só em si um processo em que era preciso, de vez em quando, fazer código para desenhar um gráfico. Já não havia as funcionalidades que há hoje. Portanto, este passo, que pode parecer mais banal, era extremamente útil. São uma importante ajuda. Eu penso que deixei isto claro nos slides anteriores. Okay? No planeamento, eles conseguem fazer previsões, eles conseguem gerar conhecimento, eles veem os valores
eles conseguem ver os valores de múltiplos sensores e tomar uma decisão, se tiverem um daqueles suportes de decisão, ou informar um gestor que há informação, ou informar o auditor, o analista, pronto. Na organização, se eu tenho que tomar ações, são bons para ter informação, mas os sistemas de informação também são bons para informar os trabalhadores, marcar reuniões, dividir o trabalho complexo em tarefas mais simples e alocar a pessoas. É isso que nós vamos ver nas ferramentas que vamos dar ao longo do semestre. Não tanto a parte de tomada de decisão de uma empresa, nós não somos uma empresa, nem vamos fazer isso, mas vamos tirar partido destes sistemas para atuar na empresa fictícia que imaginamos. Ok? Criar reuniões, mandar faturas, pedir material, corrigir a frota de distribuição. Vamos também planear o novo armazém, tendo em conta um conjunto de fatores para saber se ele vai poupar dinheiro ou não. As ferramentas permitem isso. E, obviamente, no controle, é a parte de monitorização. Ou seja, o sistema está constantemente a monitorizar, não as pessoas, não é privado de privacidade, mas está a monitorizar a qualidade do produto, os lucros, os custos, os gastos, se as frotas estão a dar lucro ou prejuízo, ok? Monitorizando nesse sentido, monitorizando as métricas, os fatores críticos da empresa, e depois, como eu disse, é possível ter aqueles sistemas de tomada de decisão que, quando os fatores críticos vão abaixo de um determinado valor, ele notifica e as pessoas, pronto, têm que corrigir o que for necessário. Percebem a vantagem do sistema de informação? O sistema de informação, neste caso, optimizado, corretamente instalado e pronto para atuar numa empresa. Okay? Ajuda a planear, ajuda na organização e ajuda no controle. Pronto, ele é constituído por quê? Hardware, parte física, computadores, servidores, cabos, software, sistema operativo e as aplicações que forem instaladas, os dados, o que é medido e o que é sabido na empresa. E estas duas partes, o hardware e o software, são, digamos, comuns. Há variações, obviamente, mas são comuns entre todos os parques informáticos. Todos têm computadores com mais ou menos potência, todos têm software mais ou menos ajustado. Agora, bem, pessoas, dados e procedimentos é que muda muito de empresa para empresa. Dados são fortemente relacionados com a empresa em questão. Uma empresa de telecomunicações tem um conjunto de dados que uma empresa de distribuição não tem. E não faz sentido. Eu ficava preocupado se uma base de dados de uma empresa de distribuição começasse a aparecer larguras de banda. Era estranho. Procedimentos, também fortemente relacionados com a empresa. Procedimentos é o que a empresa deve fazer em determinada situação. Se é para fazer uma entrega, há um percurso, há um procedimento. Carregar o caminhão desta forma, neste sítio, eles têm sítios específicos, carregar estas coisas, entregar ali, voltar o caminhão a testar. Pronto, há um conjunto de procedimentos muito específicos, dependendo da empresa. E as pessoas. Normalmente eu estou associado a um parque informático, não a dois. Para já, às questões de concorrência. Se eu trabalhasse em dois parques informáticos com acesso à informação, eu podia, se fosse mal intencionado, passar a informação de um para o outro. Portanto, normalmente as pessoas estão associadas a uma empresa e não mais que isso. Mas percebem que estes dois são mais ou menos genéricos e comuns. O software que nós vamos dar não é optimizado para nenhuma empresa em especial. Ele permite optimizações, mas o software que nós vamos começar é bastante genérico. Tem um conjunto de capacidades e responde a grande parte das necessidades de pequenas e médias empresas. Não de grandes, mas pequenas e médias, sim. Claro que uma grande empresa vai querer ajustes por cima desse software, mas pronto, é mais ou menos comum. O hardware também, cada um vai ter o vosso computador, todos diferentes, mas tem RAM, tem um processador, tem uma placa gráfica, tem um monitor. Ou seja, há muito em comum. Agora, isto já muda bastante.
Porquê é que apareceram os sistemas de informação? Bem, apareceram nos anos 80 com o boom dos sistemas de decisão, mas foram impulsionados por economia global. Ok? Dentro do país como Portugal, relativamente pequeno em termos de área, era fácil gerir quase tudo em papel. E há até poucos anos, digamos 20, 30 anos, quase tudo era gerido em papel. Mas a partir do momento em que nós queremos enviar produtos para o resto da Europa, nem digo para o resto do mundo, mas para o resto da Europa, e queremos receber da Europa, o número de transações e só ter a noção dos custos já não é algo fácil de fazer em papel e ter uma pessoa a vasculhar naqueles livros de contas antigos que havia nas mercearias. Pronto. A globalização obriga a sistemas de informação. A transformação nas economias. Okay? Agora as sociedades económicas, vocês de vez em quando sabem, a Sonai tem canais de televisão, tem a Galp, pronto, há sociedades económicas enormes. Se eu quero gerir uma sociedade económica, que é um conjunto de organizações, eu preciso de um sistema de informação bastante competente. Porque eu não tenho tempo de ser o chefe de cada uma das organizações. Eu preciso ter uma visão sumariada e distribuída das minhas organizações que pertencem à sociedade económica e como é que eu posso lidar com isso. Portanto, estas transformações entre as economias industriais e a sociedade industrial e a sociedade económica e as interações cada vez mais complexas entre empresas obrigam a ter um sistema de informação que de alguma forma lide com as pequenas coisas para mim e só me mostre o mais relevante. E agora o mais relevante para mim depende de onde eu estou na cadeia hierárquica. Se eu estou muito em cima, eu só quero saber se as minhas organizações a que eu invisto estão a dar lucro. Como elas são geridas por baixo, não é algo que eu possa saber, porque eu não posso saber dos... Se eu não consigo lidar com as 3.000 pessoas de uma organização, como é que eu vou lidar com as 9.000 de 3 organizações? Não faz sentido. Se a hora estiver no nível abaixo e se gerir só uma organização, preciso de informação dos setores. Se eu gerir um setor, preciso de informação das pessoas desse setor. Okay? A informação que eu tenho em cada nível depende da minha posição dentro da organização. E as próprias transformações nas empresas. As empresas são cada vez mais globais e bem, sinceramente, remotas. Okay? Cada vez há mais compras online. É vantajoso tanto para vocês como para as marcas. Ter um espaço físico é bastante caro. Você tem que pagar o lugar do espaço. Tem que pagar o transporte dos materiais para o espaço. Faz sentido as pessoas terem, porque muita gente gosta se pensarmos em roupa, gosta de experimentar roupa. Se pensarmos em material informático, de vez em quando nós gostamos de ver a câmara, o telefone, o portátil, antes de pagá-lo, não é? Pronto. Mas, ao mesmo tempo, tem havido uma redução de espaços físicos, só em grandes centros de cidades e só assim em centros comerciais mais típicos, e grande parte do lucro tem feito em vendas online. Que faz sentido, porque eles têm mais promoções online, o estoque não tem que estar a ser transportado de lojas para lojas, está nos armazéns que é, e só é levantado quando é preciso. Eu tenho aqui a notificação que isto vai acabar em 10 minutos, portanto ainda vamos precisar de outra sessão, que isto só vai no slide 5. Peço desculpa, depois fazemos uma sessão a seguir ainda para mais de 20 minutos ou assim. Pronto, quando esta sessão acabar, voltem-se a ligar, é só esperar que faça o vídeo e voltamos a ligar-nos. Pronto. Okay. As transformações nas empresas para a área cada vez mais remota obriga a que haja um sistema de informação para lidar com isso tudo. Se o negócio é remoto, é preciso ter um site, é preciso ter uma plataforma para pagamentos, uma plataforma para faturação, uma plataforma para entregas. Pronto. Ou seja, o avanço dos tempos fez com que as empresas tenham que se modernizar e ter um parque informático. Isto é uma frase que está no livro e eu penso que no dia 2 já é bastante real. Era uma previsão que ele tinha, o livro acho que é 2013, já tem uns 7 aninhos. Portanto, prevê-se no futuro próximo poderá chegar-se a um estado em que os sistemas informáticos se loquem para a internet. Isto é verdade, ok? Isto já aconteceu. Temos o que chama-se Cloud Computing, que é pôr o nosso processamento na internet, ou seja, nos servidores de outras pessoas. Quando vocês têm uma página online, a página não está no vosso computador pessoal, está no servidor. Isto já aconteceu.
consequência das transformações nas empresas e da globalização. A previsão que o autor fez no livro, na minha opinião pessoal, já aconteceu. Ora, os efeitos económicos dos sistemas de informação em relação à política de compras, o que nós queremos é isto. É uma consequência de agora termos sistemas informáticos, as empresas cada vez mais têm controle sobre estas coisas e queremos diminuição de custos com pessoal, melhores preços de compra e diminuição de custos pós-stock. Isto é o que eu já vos estava a dizer há pouco. Diminuição de custos de stock é fazer online, remoto. Okay? Não preciso ter stock. Em empresas de vestuário, normalmente eles fazem stock, fazem uma estimativa de quantas calças, camisas, casacos são vendidos. E depois as estimativas mudam, não é só tipo casaco, são vendidos 150, não. Esta gama de preço de casaco são vendidos normalmente 100, tipicamente. Estes mais baratos são vendidos 150, portanto é difícil manter estes estoques e depois tem que espalhá-los pelos armazéns. Vou dar exemplos ao calhas, mas em Vila Real imaginem que custavam muitos casacos mais caros, portanto dos 50 que produziram por lá 30, e no Porto gostam mais dos mais baratos, portanto vão lá pôr dos 150 a 75, e é preciso estar a gerir estas pequenas coisas. Mas cada unidade de tempo, cada dia que roupa está em estoque e não é vendida, é custo de armazém que eu pago, eu empresa. Portanto, é do meu interesse ter lá o número mínimo de casacos para ocupar uma menor área para pagar menos de armazém, mas o suficiente para não estar também com o caminhão ir lá 2 vezes. Portanto, é um custo muito complexo. Estas políticas vêm que, se nós queremos melhorar os custos, as empresas perceberam melhor é ter isto em sistema informático remoto. O custo pós passou para quase zero. Eu não pago aluguer a mim mesmo. Se está na minha fábrica, está na minha fábrica, ela era minha. Melhores preços de compra e diminuição de custo pessoal. Isto agora é subcontratações. Com serviços informáticos começou a ser possível fazer isto. Eu posso subcontratar. Por exemplo, empresas informáticas fazem muito isso. Se eu precisar de um programador muito específico, mas só preciso para aquele projeto que dura 3 meses, eu vou subcontratá-lo a outra empresa, pago-lhe aqueles 3 meses, o que for preciso, e ele programa-me aquele pedacinho de código muito específico. E assim diminui os custos com o pessoal. Não tenho que mantê-lo nos quadros. Preço de compra, o mercado flutua, os preços das matérias-primas. Se eu tiver um sistema que monitoriza isso e prevê quando é que o preço baixa, eu posso comprar a matéria-prima quando o preço baixa. Ok? Pronto. Os sistemas informáticos permitem ajustar a chamada política de compras. A política de produção também quer diminuir os custos pessoal, quer diminuir os custos das pessoas que estão a trabalhar na produção, quer diminuir o tamanho de estoques. Isto quer dizer que eu não quero comprar mais matéria-prima daquela que eu preciso e quero o prazo de produção mais curto. Também quero diminuir o prazo de produção. Quero produzir o mais depressa possível. Okay? Eu penso que faz sentido. Quer sempre baixar dinheiro em produção. Portanto, é pagar menos pelas pessoas, pagar menos pelos estoques, pagar menos pela produção em si. Quero optimizar a minha fábrica de forma com as pessoas que tenho agora, não mais, conseguir produzir mais, gastando menos material. Ok? E há a política de vendas, que é que são as 3 fases. É comprar matéria-prima, o input, a transformação, a produção, e agora o output, pôr para fora. Há sempre estas 3 fases, que é entrada, transformação, saída. Política de vendas. Esta é universal, que é sempre diminuir o custo com o pessoal. Quanto menos empregados no setor de vendas, melhor. Quero o prazo de entrega mais curto. Vocês todos gostam de fazer uma encomenda que ela chegue no dia a seguir. Ou 2 dias. Não seja uma semana, ou 2, ou 3. Portanto, o cliente gosta de fazer uma encomenda e que ela chegue depressa. E a maior capacidade de entrega. Não nos interessa tanto a vocês como consumidores, mas eu como empresa, quando eu quero mandar um caminhão, quero que ele vá o mais cheio possível para maximizar o valor daquele caminhão em si.
Ora bem, isto são os níveis de sistemas de operação. É uma classificação que existe no livro. Há o individual, que é para uma pessoa, uma pequena empresa, está bem? Uma pequena loja, em que ele utiliza, opera e desenvolve. Pronto, a pessoa faz tudo sozinha. Podem pensar numa pequena loja que vende alguma coisa, ou um barbeiro, ou algo assim, em que faz a faturação e pouco mais, e marcação de clientes. E há sistemas de operação nível 1, okay? São simples, programas de faturação e marcações baratos. Antes da organização, há o de grupo, que é pequenas e médias empresas, normalmente a 20 a 25 utilizadores. Não é clientes, é utilizadores, pessoas que estão em simultâneo a mexer no computador. Ok? E neste caso há utilizadores, operadores, pessoas que desenvolvem algum software, pequenas empresas, pequenas médias, ok? Já fazem alguma transformação, já é preciso ter uma faturação melhor. Podem pensar naquelas grandes lojas de retalho de uma marca que, pronto, já tem muitas pessoas a vender, depois tem sempre a pessoa no armazém, e depois temos os organizacionais, o que nós damos matérias sobre estes, utilizadores muitos, centenas em simultâneo, mais. Perspectiva é de uma organização, muitas pessoas em simultâneo, com muitas perspectivas. Uns querem inserir dados, outros querem levantar dados, uns querem pôr optimizações, uns querem ações, uns querem ordens, ok? E muitos papéis. Okay? Nós focamos neste, mas existem sistemas de informação mais simples. Okay? Nós vamos aprender os mais complexos, obviamente, e os mais simples é tirar funcionalidades e correr no computador mais comum e não um servidor super potente. Só queria deixar esta noção. Há esta categorização no livro, mas nós vamos focar-nos em organizações. Existem diversos tipos de processamento e de arquitetura, ou seja, como é que os sistemas informáticos estão ligados para fazer o input e output. Ok? Há o chamado processamento em batches, em que os dados são tratados em lotes de grande volume. Ou seja, eu, em vez de receber os dados de forma contínua, eu por dia recebo um grande lote de dados e tenho que ser inseridos no sistema. Não manualmente, mas assim. Normalmente, sistemas de distribuição funcionam assim. Estão a transitar, mas funcionavam assim. Quando o caminhão chegava, é que eu ligava um cabo ao caminhão e descarregava a informação toda que ele tinha do trajeto. Eu não recebia em tempo real. Obviamente, o 3G e o 4G eram caros para estarem a mandar informação. Ele, quando chegava, descarregava tudo de uma vez. E depois eu avaliava a performance do condutor. E, obviamente, há o processamento online. É o oposto. Eu, em vez de receber os dados todos de uma vez, vou recebendo cada vez que eles são produzidos. Qual é a grande diferença entre eles? O hardware tem que estar preparado para um ou para o outro. O embate precisa de máquinas mais potentes. Ela demora. Espero que seja o último bloco de 40 minutos. Penso que sim. Pronto, como estava a dizer, processamento online ou em linha. Eu processo os dados à medida que eles chegam. Embora o servidor não tenha que ser tão potente, porque em vez de processar gigas de dados de uma vez, processo pequenas linhas, obriga a que eu tenha capacidades de comunicação melhores. Comunicar dados é caro, ok? Wireless, internet, Wi-Fi, dados telefónicos, dados móveis, LoRa, tudo o que forem protocolos são pagos. Portanto, tenho um servidor mais simples, sim, pago mais pelos dados, agora depende se eu preciso tomar a decisão muito depressa ou se posso tomar a decisão mais tarde. Há um caso especial que é o real-time, é um caso especial do online, em que os dados têm que ser de tal forma processados a uma velocidade tão rápida que são imperceptíveis para o olho humano. Ok? Vocês são processados de forma tão rápida que para vocês parece que é instantâneo. Para que é que isto é útil? Sistemas de streaming. Eu não posso receber as frames do vídeo tão lentas que eu perceba que isto são imagens estáticas e não um filme. Okay? Por exemplo, na bolsa, eu tenho que ter as utilizações tão rápidas quanto possível para conseguir decidir quando é que compro e quando é que vendo.
Se eu receber de hora em hora, saber que subiu o preço de uma coisa uma hora atrás, já subiu, já pode ter descido. Estão a perceber? Real time é um caso específico do online, só que é tão rápido que o ser humano não nota que há processamento, parece que é instantâneo. E finalmente temos o processamento distribuído, que é transversal a eles todos, é a noção de eu não tenho um servidor, eu tenho dois. E os dois trabalham em conjunto para acelerar o processo. E quem diz 2, diz 3, 4, 5. O processamento distribuído é que eu tenho mais que um servidor a fazer o trabalho. Okay? Se vocês quiserem, o batch, o online ou real-time depende de empresa para empresa, depende das minhas características. Vou-vos dar um exemplo. Em batch, tipicamente, coisas que não precisam de grandes atualizações. Entregas, por exemplo, produção de cereais, vegetais, o que for. Eu não preciso saber a todos os instantes qual é a umidade da terra, nem o crescimento das plantas. Elas demoram muito tempo a atualizar. Portanto, tem batch todos os dias eu recebo os dados. Recebo muitos dados, mas uma vez por dia. Não é preciso mais. Porque eu processo aquilo numa hora e eu sei como é que é de regar, ou semear, ou injetar amanhã. O online é quando eu preciso de um controle muito mais certo. Imaginem uma linha de produção. Eu não quero saber que um robô da linha de produção se estragou no final do dia. Eu quero saber mais ou menos quando ele se estraga. Portanto, eu aqui preciso online, preciso de uma coisa mais rápida. Real time é quando eu ofereço serviços normalmente ao cliente. Sistemas de streaming, Netflix, YouTube e afins. Isto é tudo real time. Vocês têm que receber o vídeo em tempo real. Spotify, músicas em tempo real. Ok? É quando vocês têm que receber os dados muito, muito depressa. Distribuído, praticamente tudo agora é distribuído, nem que seja terem um servidor principal e um servidor de backup, que é se o primeiro falhar, o segundo começa a responder. Isto também é distribuído. Pronto, está aqui as arquiteturas, os distribuídos, sistemas em rede. Os sistemas em rede é os sistemas baseados também em cloud, em que eu tenho a correr aqui na minha máquina, mas posso pôr o serviço a correr num parque informático da PT, pago-lhes uma taxa, obviamente. Posso pôr a correr nos servidores da Google, pago uma taxa à Google, mas o processamento já não está fisicamente preso neste espaço físico. Pela rede, pela internet, pode ir para outros servidores. E isto às vezes é vantajoso. Há serviços que saltitam por muitas questões. Eu vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, serviços de streaming, tipo YouTube, de vez em quando saltitam para ter os vídeos mais próximos das pessoas e a latência ser mais baixa. Servidores de jogos. Quando vocês jogam com os vossos colegas, se jogarem online, normalmente comunicam com o servidor, que é para fazer o jogo funcionar em simultâneo para todos. O jogo estar em Portugal, o servidor estar em Portugal ou o servidor estar na Rússia é muito diferente. A quantidade de cabo faz com que haja latências, o tempo que demora um pacote a chegar e depois o jogo quebra. Portanto, é muito normal estes tipos de sistemas. Se eu quero jogar aqui, o servidor que estava num qualquer zona do mundo vê, olha, estão aqui alguns utilizadores em Portugal, vou para uma zona mais próxima. Não vem para Portugal, vem para a Espanha ou França, mas pronto, os sistemas ajustam-se para estarem mais próximos das pessoas. Mesma coisa com vídeos. Se vocês querem receber vídeos, músicas, os sistemas ajustam-se. Se vê que há muita gente em Portugal, pronto, se houver só um utilizador, o que acontece é esse tem má recepção. Acontece. Às vezes, se vocês estiverem no YouTube, até tem boa rede, mas o vosso vídeo está muito fraco, devem ser a única pessoa da vossa área geográfica que quer ver aquilo. E o sistema não vai estragar, digamos, a qualidade de 100 pessoas para aumentar a vossa. Infelizmente, ele funciona com a maioria. Mas esta é a ideia de sistemas. Qual é a diferença entre distribuídos e em rede? É que distribuídos são todas as minhas máquinas. Mais que uma, mas minhas. Pertencem ao meu parque informático, são da minha organização. Em rede, são minhas e alugadas. Eu posso alugar máquinas. Outra vantagem de sistemas em rede é que há máquinas muito potentes, com processadores muito específicos, e eu posso precisar delas, digamos, só 1 hora por dia. O meu sistema está a correr, nos computadores está tudo bem,
mas no final do dia, imaginem que é preciso fazer um processamento diferente e nessa hora o sistema é copiado para o tal servidor especial e executa, eu pago essa hora de processamento e ele volta. Ok? É muito típico isso acontecer, por exemplo, em empresas farmacêuticas. Quando é preciso sintetizar as drogas, descobrir como é que as moléculas vão interagir, é preciso um supercomputador especialista em biologia que faça interações todas entre moléculas. Nem todas as empresas farmacêuticas podem ter um, que elas fazem o trabalho que têm a fazer, a investigação, as propostas, as hipóteses, preparam aquilo tudo. Quando é mesmo a altura de calcular, vai para o supercomputador, está lá 2 ou 3 horas, eles pagam o que tiverem que pagar e ele volta com o resultado. Sistemas em rede é uma evolução de sistemas distribuídos. São também distribuídos, só que chamam-se em rede. A ideia de rede é sair fora das minhas barreiras. Okay? Vocês pensam na organização, é o meu espaço físico, a minha organização está aqui, tem estas máquinas, são minhas. Rede é tudo o que está fora desta zona física. Então, sistemas em rede é os meus servidores mais extra que eu consigo chegar por via remota. E pronto. Os tipos fundamentais de sistemas de informação são processamento transacional. Tipicamente o aligner de batch são processamento transacional, são feitos por transações. Vem uma transação processa, vem uma transação processa. Ou sistemas de informação de gestão. É os que ajudam na tomada de decisão. Em que eles estão sempre a monitorizar valores e de vez em quando dizem, é preciso fazer isto. Estamos a caminhar para usar cada vez mais estes. Um sistema em batch transacional podia ser um caderno. Se nós tirarmos a parte informática, máquinas de equação, eu todos os dias tinha um cadernozinho, ia à minha empresa, anotava os valores, fazia as contas para o dia a seguir, o que fosse preciso, e anotava numa folha a seguir as ações. O sistema transacional não tem que ser informático. Agora são, mas não tinha que ser. A grande evolução foram sempre sistemas de informação de gestão em que eles automaticamente estão a tomar decisões. Porque só armazenar informação, fazer contas e fazer um relatório, eu fazia isso à mão. Não com a dimensão das empresas hoje, mas antigamente fazia-se à mão. Dão agora os suporte à decisão, são os anteriores, mas já são capazes de resolver problemas pouco estruturados. Isto tem a ver com o algoritmo em si, não é uma coisa que eu quero aprofundar aqui, mas eles os sistemas de suporte à decisão mais recentes já não têm só um conjunto de regras mais simples, têm um conjunto de interações maiores, são capazes de tomar decisões mais complexas. Eu só vou dar um exemplo. Eles, por exemplo, são capazes de ter em conta, sabem que a eletricidade normalmente tem fases. Fases do dia, há uma fase que é mais cara, uma fase que é mais barata, há as trifásicas, as bidiárias, pronto, que à noite é mais barata porque há poucas pessoas a usar, dia é mais caro, pronto. Os sistemas de suporte à decisão podem já ter isso em conta para planear quando determinada parte da produção é feita, gasta mais eletricidade, fazê-la mais no final do dia quando é mais barato do que durante a manhã. E não só com eletricidade, mas com gás, com água, com o preço das matérias-primas. Ele vai monitorizando o valor das matérias-primas e quando sabe, por um conjunto de condições, não interessa quais, que o preço tipicamente desce, ele começa a fazer encomendas quando desce. Portanto, é um sistema de suporte à decisão, o SST, mais, eu não vou dizer inteligente, porque ele não tem inteligência humana, mas é mais robusto, é mais programável do ponto de vista do gestor e ajuda muito mais na tomada de decisão. Tem mais capacidades com simples, se isto acontece, atua, se isto acontece, atua. E os periciais, peço desculpa, são de apoio inteligente para a tomada de decisão. São sistemas gráficos que produzem histogramas, gráficos de tendências, opiniões do mercado, opiniões de consumidores, e deixam os peritos tomar uma decisão em relação a se o seu produto está a ter impacto no mercado, está a ter penetração. É o que nós vamos dar em Business Intelligence. Auxiliam
nas decisões da gestão. Não é tomarem decisões de coisas, digamos, comuns, é na visão global do produto, na visão global do sistema de mercado, na visão global de campanhas de marketing, que eles ajudam a analisar esses problemas mais complexos. Informações de escritório, estes são os mais simples de explicar. Ferramentas tipo Word, Excel, PowerPoint, ok? Todos vocês conhecem. Ferramentas típicas que vocês utilizam. Sistemas de apoio executivos, parecidos aos anteriores, mas já, normalmente a gente separa, isto é gestão de documentos, gestão de reuniões, era adicionar ao Word, Excel, PowerPoint, o Zoom, um store de e-mails, um calendário digital, pronto. São suítes que fazem este tipo de coisas. Isto são categorias que aparecem no livro, elas estão muito bem delineadas no livro, mas na realidade não é tão... Normalmente não há um pack que traga uma ferramenta de comunicação, uma gestão de documentos e um cliente de e-mails. Pelo menos são 3 programas separados. Mas, em termos teóricos, é suposto haver, digamos, um bundle de software que represente isto tudo, o apoio executivo. O que é que um executivo precisa? Há um gestor de... há um conjunto de ferramentas que faz essa gestão. Ou seja, estas organizações são boas conceptualmente, na realidade, em termos de informática, não são tão simples. Digamos, a realidade é sempre um bocadinho mais complexa. Pronto, os sistemas tradicionais apareceram na década dos anos 50. Antes da tomada de decisão, não precisavam de sistemas informáticos, podiam ser implementados com ficheiros, cadernos, papel. Era para recolher e manter informação sobre as transações é tudo o que acontece numa empresa, ajudavam no controle de pequenas decisões e as transações são um acontecimento que afetam o negócio, ok? Entrou material, saiu material, foi transformado, aconteceu isto, transação é todo o acontecimento que afeta o negócio. É o mais simples que podia haver. Pronto, está aqui os passos, recolhiam os dados, faziam o processamento dos mesmos, manutenção dos ficheiros. Okay. Havia a noção de ficheiro e não de base de dados, era preciso manter um ficheiro, tipicamente de texto, e dava para fazer relatórios. Okay. No fim, produz-se um relatório. Não há cá gráficos, peço desculpa por isso, não há cá gráficos, não coisa. Eram sistemas dos anos 50. Os monitores eram bastante arcaicos, eram aqueles que só davam preto ou verde. Não havia grandes gráficos, havia um relatóriozinho, um sumário das tabelas, pouco mais. E temos andado a evoluir a partir daí. Os sistemas de informação, mais complexos, já dá uma gestão criteriosa dos mesmos. Já existia a tendência de fundir múltiplos sistemas. Pronto, é este slide. Juntavam os anteriores não só, tinham processamento de transações, já dava para fazer pesquisa e análise de informação. Uma coisa que não era suportada, tipo, o sistema de informação, estes são informáticos, são sempre baseados em máquinas, prometiam a pesquisa. Pode parecer banal hoje em dia, mas isto era uma ideia revolucionária. Eu sou do tempo em que o software não tinha para pesquisar e nós tínhamos um scroll enorme e tínhamos que andar nós a procurar o que era. Ter uma barrinha de pesquisa para um documento de texto, para o que for, é uma ideia revolucionária para a altura. Foi também nesta altura que, antes dos sistemas de tomada de decisão, os sistemas de informação apareceram, mas não foram massificados porque a informação tinha um custo. E era preciso ter uma organização com um tamanho bastante considerável, isto nos anos 60, 70, para pensar se quer ter um sistema destes. Porque estamos na altura em que os computadores eram uma sala. Não era uma caixinha, nem um portátil, era uma sala gigante. Se bem que agora os parques informáticos também já são salas ou edifícios completos, mas mesmo para uma pequena empresa, não interessava o tamanho da empresa, o computador era sempre uma sala, era um armário gigante. Que
consumia bastante eletricidade. Portanto, só valia a pena ter um computador se ele produzisse realmente valor. Se eu, com o meu caderno, não conseguisse gerir a informação toda. Pronto. Mas a partir do momento em que eu tenho uma empresa suficientemente grande e existem estas classes de informação, a crítica, a potencial, a mínima e sem interesse, e o computador tem a capacidade de selecionar, se eu programar bem, de, olha, dado estes fatores críticos, esta é crítica, potencial, e estas são mínimas e sem interesse, são... Há duas classes, mas daqui para baixo é, por favor, não me chateies com isto. A partir do momento em que o computador está preparado para selecionar o que é importante nos relatórios e o que não é, eles começavam a valer dinheiro, mas isto não foi massificado. Ou seja, havia uma dezena de empresas que tinham este sistema desses sistemas de informação. Não mais. E este é o fim dos meus slides. Dúvidas, questões? Como eu vos digo, vou pôr as aulas online para poderem rever com calma. Vou criar o Discord para poderem depois falar comigo, ok? Se tiverem uma dúvida, quiserem esclarecer alguma coisa. Como eu vos disse, estas caracterizações de sistemas são bastante abstratas no tipo de evolução, não são tão limpas e delineadas no mundo real, ok? E não é que estejam a ser, não sejam factos reais, a questão é trazer tudo deste para este. Houve um processo de transação. Ou seja, um sistema, um SIG, antes de ser um SIG, digamos, era um SPT mais evoluído, com mais uma feature, com mais uma feature, com mais uma feature, e depois alguém diz, ele já é suficientemente diferente para ser chamado um SIG. E antes de ser um SSD, era um SIG com mais uma capacidade, com mais uma capacidade, com mais uma capacidade, porque no mundo a evolução foi muito orgânica. Isto foi temos demasiados dados, ou temos uma empresa demasiado complexa para ser trabalhado por uma pessoa e os cadernos e fecheiros de texto normais. E alguém disse, eu tenho um sistema informático, eu conheço, eu consigo lá pôr uma barra de pesquisa, se eu conseguir acelerar isto, pronto. E depois puseram mais um disco maior. E depois puseram um sensor que recolhe dados automaticamente. E depois já tinham relatórios com alguns histogramas. E alguém, agora que estamos a fazer os livros e a documentação do que passou, é fácil dizer, havia dois sistemas. Mas na verdade havia uma transição entre eles. Se eu também tiver um SIG e começar a dar capacidade de atuação e dele fazer umas pequenas previsões, ele já é um SSD. Se eu lhe der capacidades de visualização de dados, ele é um SP. Se eu agora estiver só a pensar em bundles de informação, de programas para escritórios, aos executivos e aos escritórios normais, mas usam os dois Word, a separação não é tão clara como está aqui feita. Pronto. É bom vocês conhecerem que houve transições no software, que há pacotes de programas específicos para cada área, mas na natureza, no mundo real, não há uma clara separação entre isso. Pronto. Começaram nos anos 50, mas foi nos anos 80 que começaram a ser massificados. Okay. Dúvidas, questões? Não. E isto vai ser publicado no YouTube, não é? Sim. Ok. Não sei exatamente quando, é uma experiência que eu estou a fazer, nunca tinha gravado. Eu tenho os vídeos, por isso é que eu demoro um bocadinho a ligar e que ele fica a exportar, mas sim, eu tenho aqui os vídeos, vou tentar cortá-los e colá-los da forma mais correta. Ok. Queria fazer... Eu devia ter 3 vídeos, o de introdução, os primeiros slides e os segundos slides. Está partido em blocos de 40 minutos, porque o Zoom corta. Vou tentar cortar e colar isto para ficar melhor, mas sim. Eu vou criar um Discord, vou convidar-vos pelo vosso mail da universidade e vou notificar-vos por lá e pelo e-learning. Sempre que eu fizer alguma coisa, eu vou notificar pelo e-learning. Quando eu
colocar os slides todos, eu vou colocar uma notificação no e-learning. Ah, ok. Ou seja, para saber o link do YouTube e para saber o Discord, eu vou para o mail e o Sim, e-learning. vai aparecer, vais receber um mail com a informação toda. Ok, ok. Provavelmente, não sei se consigo fazer tudo hoje, Ok, tenho umas claro, reuniões claro. tarde, mas até segunda-feira penso conseguir fazer tudo. E vocês vão ser notificados por mail, ok? Ok, ok. Está bem. Mais alguma questão? Eh, Sim. bom, simplesmente também para algo curioso. Ou seja, vejo que isto tem muito a ver também um bocadinho com o marketing, não é? Isto, um bocadinho, tal. Sim, tem. Claro. Porque também não é só informação sobre quanto produzimos e como baixamos custos, por Não. exemplo. É toda a informação importante para uma organização. Ah, bom, claro. Toda. E se calhar, isto é uma opinião, não há informação sobre isto, mas se calhar, hoje em dia, é tão importante o produto como a nossa percepção do produto. Desculpa, desculpa. É tão importante o produto que alguém produz, é tão importante um carro da BMW, Uhum. como o valor que eu, como pessoa, dou à marca BMW. Ah, ok, ok. Isso é marketing, é o valor que eu dou a uma marca. Ah, As claro, marcas em si não têm claro. valor. E na minha opinião é tão importante o carro ser bom como eu achar que o carro é bom. Porque eu Claro, vejo uma pessoa a exatamente. passar num BMW e penso, ali vai bom. Não sei se o carro é bom, se não posso nem conhecer aquele modelo, mas o meu subconsciente pensa, BMW é bom. Claro, Porque há uma exatamente. E com isso, é que existe marketing por isso mesmo também. Exatamente. Quando eu digo que estamos a lidar com toda a informação, é toda a informação mesmo. Estas Uhum. opiniões são importantes. Claro, exatamente. E vamos dar softwares que ajudam a fazer campanhas de marketing. Desculpa, desculpa. Vamos ter um software Uhum. que ajuda a fazer campanhas de marketing. Ah, uau, está bem, está bem. Eu não percebo nada de marketing, ok? Eu só sei que o software tem uma capacidade, tem um menu específico para lançar campanhas de marketing online. Ok. Eu depois mostro como é que aquilo é utilizado. Tem lá um menuzinho, vocês podem fazer um panfleto, podem lá pôr um desconto especial. Acho que aquilo tinha regras, género, se o cliente já comprou 2 peças tem 10%, se já comprou 3 tem 15%. Dá para fazer assim. Agora não sei, é a teoria de marketing, qual é o desconto ideal, as cores, porque isso eu não sei. Mas que o software permite essas campanhas, sim. Faz parte de softwares simples de organização, é de terem capacidades de marketing. E também, última coisa, o sistema de informação também permite, em alguns casos, como disse ao princípio, de que obter informação das outras empresas, uma coisa assim, não é? Oh, Conseguimos ter alguma informação, mas controlada. claro, claro, Se eles são exatamente. parceiros, partilham. Se eles são concorrentes, nós tentamos descobrir a informação deles. Claro, É claro. aí que é o Business Intelligence. Nós usamos gráficos e tendências para descobrir, pronto, se o meu concorrente estava a vender bem e agora tem um produto Claro, melhor, a tendência deve manter-se, não é? Mas se for meu parceiro, eles partilham pela base de dados. claro, claro. E há um programa, por exemplo, gestão de frotas. Vocês têm uma frota, pode ser vossa ou não, depois depende do cenário, mas a frota partilha a informação com vocês. É o vosso Claro, parceiro. claro, Pronto. claro. No Business Intelligence, o último programa, vocês é tentar prever o que é que a competição faz. Claro. Ela não vos dá dados, mas ela não dá. Pronto, o valor da bolsa é público. Os relatórios de vendas e compras são públicos. Ok? Ela não vos dá a informação, mas há um conjunto de relatórios que são legalmente públicos. E usando esses valores, nós tentamos fazer conclusões. Claro. Porque eu quero aumentar as minhas capacidades em relação à concorrência. Claro. Eu tenho que prever se ela está forte neste segmento, se tem falhas. Se, por exemplo, eles lançaram um produto qualquer e ele afinal não teve as vendas que eles estavam à espera. Tudo isso são coisas que me interessam a mim.
a mim Claro. como gestor. Claro. E tudo isso ajuda um sistema de informação para isso também. Sim, sim. Ok. Ou melhor, o sistema de informação tem que ser capaz de capturar isso tudo Uhum. e fornecer ao gestor. O gestor, trabalhador, o dono da empresa, eles vêm Ah, de bom, diferentes claro, níveis de claro. informação, mas eles precisam dessa informação, sim. Claro. Bom, por isso perguntar, porque parece que o sistema de informação pode dar, ok, talvez não tudo, mas informação sobre outras empresas, informação sobre a minha empresa, tudo para que o gestor possa depois fazer as suas decisões. Sim. Ok. É por isso que eles agora estão na moda e não é só porque facilitam o resto, é porque eles dão uma capacidade competitiva muito elevada. Ok. Tá. Obrigado. Nada. Pronto. Mais alguma dúvida? Não. Então, vocês vão ser notificados por mail à medida que eu conseguir tratar das coisas. Ok. E, Ok. sem mais nada, desejo-vos um bom fim de semana Igual. Igualmente. e tenham cuidado por aí, sim? Igualmente. Sim. Pronto. Fim de semana, com licença. Igualmente. Obrigado. Igual. Bom fim de semana a todos.